revisitando o original, o anseio de ser a igreja autêntica. Temos pensado nesse tema e revisitar o original, a igreja no Novo Testamento, nos seus primórdios. Vamos continuar hoje sendo abençoados por Deus e nesse mês de aniversário desta igreja e neste momento em que estamos nos preparando para entrar no novo auditório, que nós possamos, em reflexão, estarmos atentos a isso e desejosos de realmente sermos uma igreja autêntica, como foi a igreja nos seus primórdios na palavra de Deus. Vamos continuar então focando em Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47, Atos 2, 42 a 47. Palavra de Deus que nos narra nesses versos a prática, a vida daqueles que compunham a igreja ali nos primeiros dias, restrito ainda a Jerusalém. Mas antes de lermos a descrição do comportamento deles, as atitudes, convicção também, vamos entender melhor o contexto, vamos recordar, é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo. Cristo havia sido crucificado 50 dias antes da Páscoa. 50 dias depois, em Pentecoste, a igreja está reunida em Jerusalém, conforme Jesus ordenou, permanecessem lá em oração, até que viesse o novo Consolador, aquele que estaria com a igreja na ausência física de Jesus. E a igreja aguardou e veio no dia de Pentecoste o Espírito Santo, dia de Pentecoste, dia de grande festa judaica em Jerusalém. A cidade explodia com pessoas, triplicando, quadruplicando a população, gente de toda parte do mundo. Judeus e também simpáticos à fé judaica vinham de diversos, que podemos chamar de países, naquela época, e lá estava a multidão. E a multidão, então, vê aquele momento, parte da multidão, pelo menos, vê aquele momento da vinda do Espírito Santo, alguns fenômenos acontecem, e Pedro prega, fala à multidão. Vamos recordar um pouco, então, novamente, daquilo que Pedro diz à multidão. Vou começar com o verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então a palavra de Deus continua agora, e narrando como que os crentes viviam e a convicção que havia na igreja. Verso 42, ouçamos a palavra de Deus nesses versos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Lemos a palavra de Deus, mas essa manhã nós vamos ler mais da palavra de Deus. Sempre um privilégio, uma bênção
ler a palavra de Deus. Vamos ler um pouco mais. Quero ir mais à frente no livro de Atos ainda. Um outro momento de Pedro, junto com o apóstolo João. Eles, no capítulo 13, eles estão indo ao templo para a hora da oração. E ali há um mendigo em necessidade, paralítico, e ele clama a Pedro que ele dê a ele, ou ele, João, dê a ele alguma esmola. Mas Pedro e João dizem que eles não têm prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda, e levantou, andou. E diz o verso 11 no capítulo 3, continuando a narrativa: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. O verso 18, mais uma vez, e 19. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí o verso 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Note a ausência aqui do batismo. Arrependam-se para que os seus pecados sejam cancelados. Apenas o arrependimento. Avançando no livro de Atos, um outro evento, mais uma história dentro da grande história de Atos, a grande história da igreja em Atos, capítulo 8. Capítulo 8 nós temos um incidente muito interessante. Filipe, um dos diáconos da igreja, é enviado pelo Espírito Santo para um trabalho evangelístico. Ele foi a Samaria, e aí o Espírito o conduz a essa estrada que leva de Jerusalém para a direção da África. E um sujeito importante da Etiópia, uma autoridade ali equivalente a um ministro das finanças, está voltando para a sua terra. Ele não é judeu, veio a Jerusalém porque ele era alguém que buscava ao Deus revelado em Israel. Veio para Pentecoste, provavelmente está voltando à sua terra, e acontece que Deus envia Filipe ali àquela estrada para ter um encontro com esse eunuco, que aliás na sua carruagem ia lendo o profeta Isaías do capítulo 53, segundo a narrativa do capítulo 8 de Atos. Capítulo 53 de Isaías, que descreve longamente, de forma impactante, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E o verso 34, deixe-me ler a partir do verso 34, no capítulo 8, a narrativa diz: este homem era um eunuco, então ele é identificado como eunuco aqui, porque era assim que devia ser quem trabalhava num palácio naqueles dias. O eunuco perguntou a Filipe, porque ele estava lendo Isaías 53. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, isto é, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água, que me impede ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Pergunta interessante dele, pergunta fundamental: que me impede de ser batizado? Qual é a condição necessária? Disse Filipe: você pode ser batizado, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parou a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Ainda um texto em Atos e último, avançando no capítulo 16. Capítulo 16. No livro de Atos vai surgir a figura do apóstolo Paulo. Na Atos conta a conversão dele, uma conversão difícil. Paulo era avesso à igreja de Jesus Cristo, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Deus intervém na sua graça na vida dele. Não somente o salva, mas o chama para o grande apostolado de anunciar o evangelho para além das fronteiras da cultura e terra judaica. Em Atos temos Paulo fazendo 3 grandes viagens missionárias. E uma delas, então, chegando até a Europa. E aqui, no capítulo 16, aliás, em 2 chegando até a Europa. E no capítulo 16, nós temos a segunda, quando ele vai pisar na Europa, pregar o evangelho pela primeira vez, na região que hoje chamamos de país da Grécia. E aqui no capítulo 16, ele está na cidade de Filipos, cidade que você pode visitar até hoje, inclusive as ruínas que são do tempo do apóstolo Paulo. Atos 16, então, narra a experiência de Paulo e seu companheiro Silas, companheiro missionário em Filipos. Os dois acabam presos, acabam açoitados, colocados na prisão, mas Deus intervém ali também, e eles são libertados da prisão. O carcereiro fica apavorado, porque como carcereiro romano, ele respondia com a sua própria vida, pela vida dos prisioneiros. E ele pensa em se matar, inclusive, porque possivelmente ele receberia uma pena de morte. Mas Paulo intervém ali naquela hora, no meio da noite, quando eles são libertos da cadeia através de um terremoto. E então o carcereiro é tocado por aquela experiência e ele clama a Paulo para que Paulo então diga a ele o que deve fazer. No verso 31 nós temos Paulo e Silas respondendo a ele. Eles responderam ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A narrativa é muito interessante porque diz aqui, antes eu não li, mas no capítulo 16, que à meia-noite, depois de terem sido açoitados, com feridas então, jogados num calabouço imundo, presos, diz o texto ali, com correntes, Paulo e Silas cantavam louvores, e diz que os presos ouviam. Então o carcereiro teve muita oportunidade de ouvir o que Paulo pregava, mas não deu a menor atenção, até que o terremoto veio e a situação complicou. E aí sim, como acontece com a maior parte das pessoas, finalmente os olhos se abrem e toda a vaidade e orgulho humano cai por terra. Então o que farei para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. Verso 32 continua: e pregaram a palavra de Deus. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus. Então a coisa continuou, o ensino da palavra, do evangelho, aprofundar no conhecimento nessa crença. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Não só o carcereiro, pregaram a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele, o carcereiro e todos de sua casa, todos os seus foram batizados. Ele e todos os seus foram batizados. E o verso 34 então diz: então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Alegrou-se com todos de sua casa por haver crido em Deus. Voltando ao nosso texto chave básico, Atos capítulo 2,
apóstolo Pedro diz à multidão: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, e receberão a dádiva do Espírito Santo, que havia vindo naquele dia, e eles testemunharam isto. Vocês também receberão a dádiva, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se haver arrependimento, a promessa do Espírito é para todos vocês. O verso 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. A igreja cresceu em 3 mil pessoas, 3 mil que aceitaram a mensagem, entenderam, receberam o Evangelho e foram batizados. E aí o verso 42 diz que eles se dedicavam o quê? Ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, o ensino dos apóstolos. Verso 44 diz: os que criam mantinham-se unidos. Os que criam mantinham-se unidos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Que ela continue a nos edificar e a falar a nós nesta manhã. Não há igreja de Jesus Cristo se não há o batismo. As duas ordenanças, a ceia do Senhor, pensamos nela muito na semana passada. Aqui diz, eles partiam o pão, celebravam a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. A ordenança da ceia e a ordenança do batismo, duas coisas que precisam estar presentes se é que existe uma igreja de Jesus Cristo. Há outras coisas, mas estas duas são fundamentais. E se falta isto, nós não temos uma igreja de Jesus Cristo. Por isso nós encontramos aqui Pedro, os apóstolos junto com ele, pregando o Evangelho e também colocando, ensinando, apontando o caminho do batismo. E não somente ensinando, apontando, mas também aplicando e praticando, executando o batismo. Assim era a igreja nos seus primeiros passos. Uma igreja obediente no batizar. Uma igreja que obedecia à ordem do batismo, cumpria o batismo. E isto deve estar em toda a igreja de Jesus Cristo, nesta igreja e em nossas vidas. A obediência no batizar, como eles foram obedientes. Por quê? Porque eles submetiam à ordenança. O obedecer do batizar vem de nós nos submetermos à ordenança. Ela se submete à ordenança. Nós temos aqueles batizando, sim, debaixo da autoridade dos apóstolos, porque eles se dedicavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso o batismo era feito, e por isso os apóstolos ensinaram o batismo. Mas os apóstolos, lembrar que não eram uma autoridade, eles não eram autoridades em si mesmos. Eu me fiz apóstolo, eu entendo que eu sou apóstolo. Hoje em dia há uma porção de pessoas que se propagam, afirmam como apóstolos. Não era assim. Apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo, estabelecidos por Jesus Cristo. E eles receberam o ensino e as verdades de Jesus, e como guardiões eles deviam propagar isso para a igreja e deixar com a igreja, e eles fizeram isso. E nós temos até hoje o ministério apostólico na palavra de Deus. Jesus Cristo ordena que eles devem ensinar os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ensinar os discípulos da igreja a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Neles eram homens debaixo de ordem, tinham sua própria mensagem, doutrina, princípios, receberam de Jesus Cristo e tinham que passar exatamente como era.
Quando Paulo, o apóstolo, escreve a carta à igreja, às igrejas da Galácia, carta aos Gálatas, aqui nas Escrituras Sagradas, ele escreve porque ele percebe que a igreja lá está se afastando do evangelho que receberam dele. E ele diz para eles: nem nós, os apóstolos, nem um anjo do céu pode modificar, alterar aquilo que já foi dado de uma vez por todas por Jesus Cristo, o evangelho. Se alguém fizer isso, mesmo que seja um anjo do céu, seja amaldiçoado. Então, os apóstolos eram homens debaixo de ordem de Jesus Cristo, e tinham a mensagem que receberam. É uma ordenança de Jesus o batismo. No mesmo capítulo de Mateus 28, Jesus diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor. Por isso que eles praticavam o batismo. É preciso que eu e você, e todo ser humano, preste muita atenção nisto. Debaixo de qual música nós marchamos? Debaixo de qual música nós marchamos? Qual tambor que nós ouvimos para marcar o passo? Cuidado, não pode ser a nossa tradição cultural, ou mesmo a cultura que está imperando nos últimos dias, a mais recente de vanguarda. Não pode ser tradição, formas culturais. Quando nós colocamos primeiro uma tradição, uma cultura antiga ou uma cultura recente acima das Escrituras, ou impede igualdade com as Escrituras, nós temos abandonado o cristianismo, a fé cristã, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos ser guiados primeiro por qualquer tradição ou cultura, nem mesmo devemos ser guiados particularmente com relação à nossa vida com Deus e sobre o Evangelho, por aquilo que a nossa família creu através dos anos, ou quem sabe até décadas. Minha família creu assim, entendeu assim, eu recebi assim. Então, a minha família é autoridade sobre a minha vida, sobre o que eu faço em relação a Deus. Não, não, não. Nossa autoridade é a palavra de Deus, e segundo aquilo que Cristo nos deixou, e nos deixou particularmente através dos apóstolos. Precisamos primeiramente ouvir Jesus Cristo, a sua ordenança, a voz dos apóstolos. E depois podemos considerar o que a tradição diz, a cultura diz e a família diz. Talvez a cultura diz algo certo. Talvez minha tradição diz algo certo. Talvez minha família passou corretamente. Ótimo! Nós não estamos aqui para jogar fora tudo o que recebemos e temos de cultura e família, mas cultura, família e qualquer amigo, seja o que for, qualquer influência, vai ficar debaixo do crivo da palavra de Deus, do crivo de Jesus Cristo, do crivo dos apóstolos. Então, por que eles praticavam o batismo? Por que eles eram obedientes? Porque eles se submetiam à ordenança de Jesus Cristo. Eles não estavam ouvindo o seu próprio coração. Naqueles dias ali, então, quando Pedro fala, e nós lemos esse texto em Atos capítulo 2, a cultura toda ali era muito forte e firme, de séculos, a cultura judaica. E naquela hora, eles precisam romper em grande parte com tudo aquilo para poderem ter um encontro com o Evangelho. Enfim, submissão a uma ordenança de Jesus Cristo. E note que o batismo é um ato da igreja, meu irmão, assim como a mesa do Senhor. Batismo e ceia não é um atozinho particular que eu posso fazer, você pode fazer. Isto é muito claro no andar das Escrituras. Estou lá em casa. Aí fala o meu filho do Evangelho. Ele disse que recebe o Evangelho. Talvez ele tenha uns 7 anos de idade, eu acho que ele entendeu. Tá bom, filho, então vem aqui. Em casa aqui tem piscina, ou tem uma banheira. Batizo você. Não é assim. É feito com a igreja de Jesus Cristo. Não é dado à família, não é dado a mim individualmente, é dado à igreja de Jesus Cristo. Aqui o batismo é realizado debaixo da igreja e debaixo dos apóstolos. Não posso também ir lá numa reunião de família, ou talvez eu convido alguns amigos para uma data, seja lá qual for, até uma data abençoada, uma data legítima. Por exemplo, 1º do ano, convido família, convido amigos, quem sabe, para um jantar. Vamos também celebrar a mesa do Senhor. Não, 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 não.
É algo que temos que fazer como igreja e enquanto igreja. Então é a ordenança do Senhor, é uma ordenança a ser cumprida. Não pensamos que é um sacramento, mas um testemunho. O batismo é um testemunho. Não é que ele em si, não é que o batismo em si, muito menos as águas, terão algum poder espiritual da minha transformação e religação com Deus. Não, mas é um testemunho que Jesus Cristo disse que devíamos dar, se nós fomos realmente transformados pelo seu evangelho, a sua obra por nós em vida e morte na cruz. Enfim, eles eram obedientes no batizar, pelo simples fato de que eles ouviam, acima de tudo, a voz do Senhor Jesus Cristo, que viveu, ensinou entre nós, morreu por nós na cruz, para cobrir o pecado de qualquer um que se arrependa, mas que venceu a morte, ressuscitou e pode nos dar uma nova vida com Deus. Então, ouvindo a voz de Cristo, ouvindo a voz da palavra, que eles praticavam a ordenança. Eles eram obedientes no batizar, porque a obediência no batizar é o que integra a igreja. Como é que eu faço parte da igreja de Jesus Cristo? Como é que eu adentro a igreja de Jesus Cristo? Eu me torno membro da igreja de Jesus Cristo pelo batismo. Sim, quando há um testemunho público, oficial, de que eu realmente confessei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Em arrependimento eu confessei a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Neste momento público é que a igreja pode receber aquele que é batizado. E é nesse ato público que alguém pode dizer: eu faço parte da igreja. Jesus deixou um momento e um ato oficial, claro, distinto, para não haver confusão. Vamos abrir uma igreja, vamos. Onde é que tem um salão bem grande? Acha um aí. Achamos. A gente consegue bancar de algum jeito? Acho que sim. Acha uma banda boa. Pega aí 10 da cidade, que toca razoavelmente bem, ou toque bem. Não importa muito a vida deles, não. Eles vêm de alguma igreja por aí? Bem, então soma aqui, vai. Vamos tocar. Faz um som legal? Faz. O pregador também é entusiasmado? É. Pronto, encheu o auditório. Quem vem é a nossa igreja. Não é assim. Os que receberam a mensagem foram batizados. E houve um acréscimo de 3.000 almas. É muito claro e distinto tornar-se igreja através da ordenança do batismo. A igreja, ela se define. A igreja tem o seu contorno muito definido. É composta de quem? Daqueles que confessaram, creram, a conversão e obedeceram à ordenança do batismo. Esses compõem a igreja. E somente esses. A igreja não é qualquer um. Não é o que frequenta um auditório religioso, mesmo que seja um auditório religioso em nome de Jesus. Mesmo que seja um auditório religioso que abra a palavra. Então isso é contra Deus? Não. Será no máximo um movimento em prol de Jesus. E esforços em prol de Jesus fazemos muitos. Tempos atrás, na pandemia, tínhamos, por exemplo, um ministério na cadeia municipal, que é o centro de ressocialização. Alguns irmãos da igreja iam toda semana ali, a um salão, muitos presos se ajuntavam ali, 30 presos se ajuntavam ali, a palavra era pregada e se cantava. Não é uma igreja, é um movimento em prol de Jesus. Agora a igreja é composta de batizados. Houve um acréscimo de 3.000 almas, e esses 3.000 é que se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O contexto é muito claro. Eles, quem são eles que se dedicavam ou perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão? Quem são eles? Os que foram batizados, esses 3.000 mais os que existiam antes. Então o batismo era obedecido porque é ele que integra a igreja de Jesus Cristo. Os que criam mantinham-se unidos. E esses que criam, os que tinham crido e sendo batizados, integra a igreja. A ordenança do Senhor do batismo é algo para ser obedecido, é uma ordenança dele. Façam isso, nós não discutimos isto. Nós não vamos debater se vamos aceitar essa parte do que Jesus pediu. É o Senhor da igreja, é o Senhor da fé, é aquele que morreu na cruz e vive para sempre. Então nós obedecemos a sua ordenança, e desta forma
formamos a sua igreja. Assim o Senhor colocou. A obediência do batismo, então, era um fato naquela igreja ali, original. A igreja autêntica é aquela que entende o que é o batismo e com muito zelo e cuidado e critério pratica o batismo, obedece o batismo. A obediência do batismo era algo que era encontrado naquela igreja. A obediência do batismo que se achava lá e deve se achar entre nós, requer o quê? Requer a conversão. A conversão. Exatamente. A palavra de Pedro profunda, uma palavra apenas, é de um impacto enorme. Qual é? Irmãos, o que faremos? Diz a multidão desesperada quando ouve o sermão dele. Irmãos, o que faremos? Nós lemos o texto, não é mesmo? E o que Pedro responde? Primeira coisa, e uma palavra só: arrependam-se. Arrependam-se. Temos falado sobre essa palavra já nos outros domingos. E você se lembra que aqui é uma forma verbal de uma palavra que nós temos no português, que nos é dada do grego, é a mesma palavra, metanoia. Que poderíamos ilustrar como a ideia do quê? Da meia volta. Você vai na avenida com o seu carro e diz: estou na direção totalmente contrária, errada, não vou chegar onde eu preciso chegar. E você faz um retorno, 180 graus. Isto é metanoia. Quando na minha vida, então, em Cristo, na cruz, morro com Ele e agora dou a meia volta para uma vida com Deus e na sua graça em Cristo. Isto é, arrependam-se. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem de Pedro principal e basilar. Nesses dias, não sei se já acabou, mas estava acontecendo, não é? O Rock in Rio, o Rock in Rio. Então, todos aqueles famosos daí do mundo da música, mais estilo rock, fazem os seus shows, multidões se ajuntam ali. E entre eles veio um chamado Justin Bieber. E você já deve ter ouvido sobre isso aí por aí. E sim, como você, eu também recebi o videozinho. Logo me mando rapidamente. O Justin Bieber debruçado no seu, fazendo lá umas declarações e uma oração. Justin Bieber é um rapaz canadense, fez sucesso já na sua adolescência, não é? E entrou por caminhos complicados, de drogas, etc. Entende-se, ele diz, ele foi criado na igreja quando criança. Ele deu uma volta ao Evangelho. Infelizmente, ele tem estado em algumas igrejas não recomendáveis. A última, acho que ele precisou até deixar, porque o pastor lá em Nova York entrou num escândalo tremendo. Mas, enfim, vem nas suas lutas e parece que persevera no caminho do Senhor. Deus sabe do coração o caminho dele. Mas é preocupante quando ele, por exemplo, faz o que ele fez ali. Entra no meio do seu show, ele no piano começa a fazer algumas declarações espirituais e faz uma oração. Lá está ele debruçado no piano, dedilhando, sem camisa. E pode esperar que já vai ter pastor sem camisa no púlpito. Não se surpreenda. Não se surpreenda. A proposta hoje é diferente. Todo tipo de coisa. Enfim. Lá estava ele. E ele fez algumas declarações. Deus o adora. Esquisito já. Deus é obcecado por você. Preciso aí dar uma equilibrada nessa colocação, exatamente o que seria isto. Mas enfim, eu não conheço o coração dele, certamente tem as melhores das intenções. E na hora ele diz: Deus abençoe o Brasil, me parece. E cada colocaçãozinha dele dessa forma, meus irmãos, ele tira um gritinho da plateia. Acho que tem até uns améns e aleluias lá no meio. Eu não sei a porcentagem de crente que estava ali, mas deve ter uma razoável, pela reação. Quase virou um culto, como se chama hoje em dia. E aí ele termina com uma mantra, que eu não entendo muito bem isso, como é que se faz isso, porque obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, e foi. Enfim, ele agradou o público. Ali, o público do Rock in Rio, certamente, eu quero crer que, possível que havia crentes legítimos lá, não é? Ouvindo, mas
Nós sabemos o que rola num evento dessa magnitude de dias. E a maior parte ali estão numa vida, um pensamento que nada tem a ver com o Evangelho, pelo contrário. Cai bem a eles aquilo que Pedro diz aqui, para eles escapem dessa geração perversa, pervertida aos olhos de Deus. Qual é o problema com esse tipo de manifestação que tão facilmente da Igreja de Jesus Cristo cruza para um show de rock e fica tudo igual assim? Qual é o problema? Onde está um ponto-chave? Seria muito diferente e não haveria gritinhos provavelmente na plateia se eles dissessem: arrependam-se. Arrependam-se ou você está em caminho direto de condenação. Pegavam ele empacotado e jogavam fora, na hora. Tira daqui. Como você vai falar um negócio desse? Esse irmão é tão bom. Fala de Jesus, que abençoou o Brasil, sem arrependimento mesmo. Requer a conversão, isso é basilar na vida. Jesus Cristo não veio para dar uma reformadinha em ninguém. Jesus Cristo não veio para alegrar a cultura. Jesus Cristo não veio para dizer que nós podemos ser bonzinhos. Jesus Cristo veio para morrer numa cruz e que nessa cruz eu preciso cair no profundo e real arrependimento. Metanoia, dar a meia volta, transformação total. Arrependam-se e aí então cada um seja batizado, é a mensagem de Pedro e dos apóstolos. Pensar no batismo dentro da cristandade é tocar em algo que tem tido as suas polêmicas, sim. O batismo dentro do catolicismo romano, por exemplo, é algo muito relacionado à salvação ou para a salvação. A elaboração é enorme, é complicada, mas o batismo é muito ligado ao ato de eu ser salvo. Por isso é que crianças infantes devem ser batizadas. Sim, adultos que venham se converter ao catolicismo serão batizados como adultos, mas a prática é desta ideia de sacramento para a salvação, e a criança ainda, já nos primeiros dias, deve ser levada ao batismo. Não vou expor aqui todo o pensamento romano, mas apenas dizer que este é o pensamento deles, numa palavra muito rápida aqui. É um entendimento sacramental do batismo de uma profundidade, um impacto muito grande, uma implicação muito grande. A água que usa no batismo é a água, então, ali que o sacerdote coloca no vasilhame adequado, e aquela água que eles entendem, reconhecem, sim, é uma água como nós temos, água em todo lugar, mas o entendimento deles é que quando o sacerdote dá a sua bênção ali, conforme a liturgia prescreve, aquela água torna-se uma água com um efeito espiritual, e o termo popular mais usado, água benta. Ela agora continua sendo água, H2O, sim, mas tem um poder espiritual. Então, há ali algo místico, sacramental, que contribui para a salvação. Isto numa palavra muito rápida, mas esse é o entendimento católico romano em relação ao batismo. Ali certamente não há presença do arrepender-se, porque é dado ao infante, mas sem o arrepender, mas com o batismo feito por um sacerdote na Igreja Católica Romana, então ali já há um contribuir para a salvação e é necessário para a salvação. Surgiu no século XVI o movimento da Reforma. Aliás, ele começa antes, mas começa a se levantar na Europa, e no século XVI explode um pensamento reacionário, contrário àquilo que estava acontecendo na Igreja Católica Romana, que dominava a Europa, ali todos o que chamaríamos hoje de países. E então surge o movimento reformado. E o movimento da Reforma, no século XVI, é dito a reforma, mas aconteceu mais de um movimento, com ênfases e abordagens distintas. Há os reformados, que envolveria aí aqueles que seguiram o pensamento de Lutero, ou então de Calvino e outros.
esses são chamados do momento da reforma magisterial. Por quê? Porque eles, entre outras coisas, eles mantiveram a proposta que já vinha da Igreja Católica Romana, onde igreja e governo e Estado estavam unidos. A fé cristã e a igreja cristã era algo que acontecia junto com o Estado. Inclusive, você nascia num país, se assim chamarmos, católico romano, você era cidadão da terra, mas também já batizado, você necessariamente também já era católico romano ou cristão, se quisermos assim chamar. Enfim, as duas coisas caminhavam junto, porque a igreja estava junto com o governo. E quando a reforma, por exemplo, em Genebra, liderada por Calvino, grande pensador, cristão, um homem de reflexões profundas, grande teólogo, lá em Genebra, ele foi ali o mentor da reforma que mudou a legislação toda daquela região da Suíça. Ele estabeleceu, continuou com a ideia de igreja e o Estado juntos, e um tendo a ver com o outro. As decisões de um implicavam na do outro. E assim foi com Lutero. Mas houve a reforma chamada radical, que é uma que compôs diversos movimentos, e dali é que acabou vindo o movimento batista, que vai acontecer principalmente na Inglaterra. A reforma radical foi muito mais longe, e entendeu que precisamos voltar às Escrituras e realmente olhar o que ela diz e purgar tudo que precisa ser purgado. Enfim, a reforma radical chegou à conclusão de que a igreja não poderia estar ligada ao Estado, muito menos debaixo do Estado. A igreja de Jesus Cristo jamais foi assim na palavra de Deus, não há nada que insista na palavra de Deus, e que a igreja tinha que ser separada do Estado. Foi muito radical, porque naqueles dias, imagina, já disse, a fórmula de séculos era igreja e Estado unidos, juntos, e um interferindo no outro. E agora vem esse pessoal com isto. Alguns diriam, talvez até vocês querem acabar aqui com a nossa, se fosse país como nossos dias, nosso país, etc. E lembrando que, inclusive, o IBGE deles era a igreja. Por quê? Você tinha o seu registro de nascimento pela igreja, no batismo. E pela igreja se sabia quantos cidadãos o país tinha. Inclusive, uma informação importante para se estabelecer impostos, a circunscrição militar. E se você tira isso agora, qual é a nova ordem? Parece simples para nós hoje, que temos já uma ordem diferente, mas para aqueles dias era fugir totalmente do paradigma. Isso vai trazer uma confusão muito séria. Mas enfim, os radicais vêm e dizem, a palavra de Deus não permite isto. Igreja e governo, política, no mesmo barco e um interferindo no outro. A igreja tem que ser uma voz e uma vida independente de todo o poder humano. E com essa liberdade, eles também, olhando as Escrituras, entenderam que o batismo deveria ser de adultos, aqueles que creem, e por imersão. Mas, enfim, a reforma magisterial, aquela da linha de Lutero e também de Calvino, buscou um outro entendimento, particularmente Calvino, grande pensador, grandes contribuições para a fé cristã. Calvino vai elaborar algo diferente do que a Igreja Católica fazia, ou pensava, ou pensa até hoje, em relação ao batismo e batismo infantil. Calvino vai criar uma construção mais ou menos assim, numa palavra rápida. Israel tinha circuncisão. A circuncisão era dado a todos da casa, às crianças logo que nasciam. Então, agora na igreja, que seria a continuação de Israel no novo dia, então mudou o rito. Agora é o batismo. O batismo toma o lugar da circuncisão. É claro que há muitas questões a se debater e falar sobre isto. Sim, no Testamento, a circuncisão era dada às crianças, sim, mas somente aos homens masculinos. Mulheres não passavam por isto. E mais, era dado a todos da casa, mas podia ser praticada também nos servos da casa. Os servos da casa, se o dono da casa, então, praticava a fé judaica, o servo podia ser circuncidado. Então, é algo que
tem dificuldades muito grandes para fazer-se uma transposição para o batismo cristão. Por último, a fé judaica, quando Deus levanta Israel, é uma fé étnica, isto é, limitada ali muito à identidade nacional, vamos chamar assim. E a Igreja de Jesus Cristo é transnacional, não é mesmo? Quando nós lemos aqui Atos capítulo 2, a multidão que está ali, diz que tinham judeus e não judeus daquela multidão em Jerusalém. E tinha gente de toda parte. Se você ler antes os versos do capítulo 2, ele descreve ou ele aponta muitos povos, apenas como exemplo, certamente haviam outros. E é para todos eles a mensagem. Mas enfim, os reformados magisteriais adotaram esta ideia de batismo, tomando lugar da circuncisão. As crianças dos crentes estão numa aliança também, porque pertencem a famílias de crentes, etc. Então, por isso, são batizadas como crianças. E tem argumentação muito bem elaborada, fazer esta ligação entre o Velho Testamento, circuncisão, com o batismo no Novo, e teólogos muito capazes desta linha, que elaboram tudo isto, mas uma dificuldade é que nós não temos nenhum apóstolo fazendo toda esta elaboração que ligue circuncisão e batismo nas Escrituras. Mas, olhando textos como este que nós lemos nesta manhã, os teólogos e as igrejas de linha reformada, e as igrejas ali do norte da Europa, igrejas como a Igreja Reformada da Holanda e outras, Suécia, igrejas como presbiteriana e outros, seguem esta linha reformada magisterial e essa interpretação do batismo como tomando lugar da circuncisão. Por isso, adotam um sistema de batizar, por exemplo, o infante, claro que batizam um adulto se ele se converter, não enquanto adulto, mas os filhos dos crentes, dos membros da igreja, são batizados, ainda bebês, e depois, então, a prática é que quando eles atingem uma idade mais avançada, geralmente 12 anos, eles passam por um ensino e fazem uma profissão de fé. Então, quando são batizados, eles são chamados de membros não comungantes. E quando fazem a profissão de fé, por volta dos 12 anos, passam a ser membros comungantes. E aí 2 categorias de membros, então, se cria na igreja. Bem, esse é o pensamento aí em linhas rápidas. Claro que a elaboração deles vai mais longe. Mas um dos textos que eles gostam de citar é este que nós lemos aqui em Atos 2. Quando Pedro diz, a promessa é para vocês, a promessa é para aqueles que estão longe, a promessa é para os seus filhos. Pronto, aqui é um dos textos onde os filhos estão incluídos. Por isso o batismo infantil. Mas obedecer ao batismo, no nosso entendimento, insisto, requer a conversão primeiro. Arrependam-se e sejam batizados. Arrependam e sejam batizados. Nosso entendimento, ao olhar esse texto, e precisamos ser fiéis ao nosso entendimento, o crente de Jesus Cristo sempre tem que ser fiel ao seu entendimento da palavra, porque isto é ser honesto diante de Deus, fiel a Deus. Talvez até o meu entendimento possa não ser o melhor, mas nunca posso deixar de ser fiel a Deus aquilo que eu entendo da forma que eu entendo. E nós, olhando esse texto, nós temos a convicção que é preciso crer e se converter para depois ser batizado. Pedro diz, a promessa é para vocês, é para os seus filhos. Que promessa? Que promessa? Olha o contexto. A promessa é do Espírito Santo, que transforma a todos quantos Deus chamar. Somos chamados pela uma ação do Espírito Santo, nenhum de nós produz a nova vida pelo nosso próprio poder. É preciso a intervenção do Espírito Santo. A promessa é do Espírito Santo e do Espírito Santo transformador. O contexto todo de Pentecoste, lembre-se, é a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. E Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, levando à conversão. A igreja se move pela ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é que agrega pessoas à igreja, convertendo-os, mudando o coração, trazendo metanoia.
É isto que é prometido, a promessa do Espírito Santo. Mas não podemos dizer que os filhos, no sentido de crianças, são transformados pelo Espírito Santo no batismo. Aliás, o pensamento reformado, que eu já citei, de forma nenhuma crê que o filho de um crente que é batizado ali, nos seus primeiros meses de vida, quem sabe, que ele necessariamente vai ser um cristão no futuro. Eles dizem que precisa haver a conversão no futuro. Ou então não é salvação, mesmo que tenha sido batizado. Então esta é toda uma dificuldade que se apresenta com essa visão. A verdade é que a promessa do Espírito Santo, que quando é recebido, quando o arrependimento, transforma. Bebês não recebem, não são transformados pelo Espírito Santo para arrependimento e conversão. Não podem nem entender o Evangelho. O que é que Pedro está falando aqui ou fazendo quando ele diz: esta promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, os que estão perto, para todos quantos o Senhor chamar? Que negócio é esse, em primeiro lugar, de vocês que estão perto e aqueles que estão longe? Essa promessa é para vocês que estão perto e aqueles que estão longe. Pedro não está dizendo que necessariamente, então, todos agora na humanidade, vocês aqui todos hoje, e todos aqueles que estão por aí no mundo, serão transformados pelo Espírito Santo. Não é isso. Temos que tomar cuidado para não vermos essas colocações de Pedro como algo globalizante. Precisamos olhar o contexto, porque Pedro está num discurso, um sermão que segue muito da oratória, próprio discurso, tem suas características. Pedro está fazendo uma oratória aqui. É para vocês que estão aqui me ouvindo, disse Pedro. É para aqueles que estão longe, que não estão aqui ouvindo. O Evangelho há de se espalhar pelo mundo todo. Mas é condicional para todos quantos o Senhor Deus os chamar. Há uma condição. Esse universal aqui que Pedro coloca é condicional. E ele faz, então, num estilo retórico que é muito comum, uma forma de dramatizar toda a situação. Aqueles que Deus chamar, é preciso mostrar frutos, sinais de conversão e confissão. É esses que Deus chama. E quem Deus chama, mostra frutos, mostra sinais e confessa e se arrepende. É para eles, é para eles. Como é que é esse negócio que Pedro está fazendo aqui então? Eu poderia aqui hoje dizer: pode ser membro desta igreja todos os bragantinos, pode ser membro desta igreja todos os japoneses, pode ser membro desta igreja todos os russos, pode ser membro desta igreja todos os mexicanos, pode ser membro desta igreja todos aqueles que se converterem. Você entendeu? É isso que ele está fazendo aqui. Não podemos tirar para os seus filhos do contexto e entender que é possível batizar sem o arrependimento. Esse é o nosso entendimento. Esse é o nosso entendimento. E aí nós lemos outros textos de Atos. É interessante, não é? Ver o batismo e a coisa vai se desenrolando. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo traz perdão do pecado? Não. Ali para é uma preposição. E, novamente, já falei sobre isso, não quero incomodar vocês com detalhes gramaticais, mas é-nos dito pelos eruditos que esse para é uma tradução, uma tentativa de tradução de uma preposição grega que pode significar outras coisas, ter outro peso. Isto é na esfera do arrependimento que você é batizado em Jesus Cristo. Mas, enfim, é muito claro que o batismo não traz perdão dos pecados. O batismo é para aquele que se arrependeu e foi perdoado. Porque quando nós lemos no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João vão ao templo para orar e são interpelados por aquele homem paralítico e eles o curam e a multidão o ajunta, e Pedro novamente começa a pregar à multidão, ele vai dizer a eles o que? Arrependam-se e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. Ele não fala do batismo. O batismo é colocado em Atos 2 porque é uma obediência necessária e decorrente do arrependimento. Mas não é isto que é o fundamental. É preciso ver acima de tudo, primeiramente, o arrepender. Esse é o essencial. Por isso a multidão, ele fala: arrependam-se. Certamente, se eles crescem e respondessem, ele ia ensinar sobre o batismo a eles também. O que traz
O cancelar dos meus pecados, diz Pedro, é o quê? O arrepender-se. Arrependam-se, volte-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. O que é que me cancela o meu pecado? O batismo? Não. O voltar-me para Deus em arrependimento. E o batismo? O batismo vai falar disto. É consequente, é um testemunho posterior. Atos 16, Paulo na viagem missionária, chega à cidade de Filipe. E aí acontece tudo o que acontece, eu já descrevi aqui hoje. E a esse momento, quando o carcereiro apavorado pergunta a eles o que ele deve fazer para ser salvo. E a resposta de Paulo e Silas é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. E alguns aí, numa leitura com dificuldades, ficam na dúvida, mas então, se um crê, o pai da casa crê, toda a casa é salva. Pedro não está fazendo essa colocação. Ele está falando a forma como todos devem ser salvos. Quem crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. É assim para você, é assim para os da sua casa. Basta olhar o contexto. É verdade que o texto diz: todos os seus foram batizados. Não é isto? Atos 16. Todos os seus foram batizados. E aqueles que defendem o batismo infantil, inclusive também, olham para esse texto e dizem: olha, numa casa como do carcereiro, certamente uma família maior, devia ter bebês lá. E foram batizados. Bem, essa colocação não deve ser considerada muito, porque é um argumento do silêncio. Não fala, mas eu estou implícito. Não posso criar toda uma doutrina, definir uma doutrina fundamental do batismo em cima de um texto que não fala. E eu achar ali, por implicação, algo que pode ter acontecido. Não é assim que podemos tratar algo tão fundamental. Mas a verdade é que todos os seus foram batizados. E temos que tomar cuidado com essa palavra, esse termo, todos. Sempre que você ouvir a palavra todos, nas nossas conversas corriqueiras, ou na palavra de Deus, esse todos precisa ser avaliado pelo contexto. Quando tomamos o termo todos, ou todo, sozinho, é abrangente, é universal, envolve tudo. Mas o contexto, muitas vezes, ou em geral, qualifica e não é tão universal assim. Quantas vezes você não disse para alguém, que você foi num lugar e você disse, tinha muita gente, você fala, todo mundo estava lá. O que outro pensou? A Rússia, o Japão, tudo desceu para lá, a Europa, não é? Não. Nós entendemos, o todo tem que ser definido pelo contexto. Todos os seus foram batizados, todos ali na casa foram batizados. Mas, há mais todos nesses versos aqui. Há todos aqui. Paulo e Silas, diz o texto de Atos 16, pregaram o evangelho a todos da sua casa. Paulo e Silas pregaram o evangelho a todos da sua casa. O carcereiro disse, olha, tem um bebê de 2 meses lá no quarto. Paulo foi lá e pregou o evangelho para ele. Não, certamente que não. O contexto, o ensinamento da ordenança é todos aqueles que ouviram a mensagem. E aí o texto vai continuar, inclusive, que o carcereiro alegrou-se com todos da sua casa. Certamente não envolveria-se um bebê num jantar ali de celebração. O bebê olhou e também se alegrou, né? Não cabe aí. Mas, enfim, o todos precisa ser muito bem definido. Eles pregaram, eles ouviram e eles foram batizados. Mas o Atos capítulo 8, texto clássico de Filipe, pregando o evangelho a esta autoridade, o eunuco da Etiópia, e ele está lendo Isaías 53, fala do sacrifício do cordeiro. Isaías profetizou séculos antes isto, e descreve tão bem, Cristo morreu por nós, pelas nossas injustiças, iniquidades, etc. Tudo vai sendo descrito ali. E ele fica confuso de quem o profeta está falando. Dele mesmo, o profeta, não fala de Jesus Cristo, mas dele mesmo ou de um outro. Quem é? E diz ali que, começando com aquela passagem, não parou ali.
Não parou ali. Não sabemos quanto tempo demorou aquele curso de integração. Não sei, a apostila de Felipe deve ter sido muito grande. Porque começou com aquela passagem. E a carruagem no trote. E foi dando uma aula de evangelho, usando o Velho Testamento para mostrar que Jesus Cristo era o Messias. Chega uma hora que tudo está muito bem explicado. E certamente não só o arrependimento, a conversão, mas o batismo entrou na conversa. Por quê? Porque de repente o eunuco diz: eis aqui a água que me impede de ser batizado. Espera aí, que negócio é esse? Do nada você veio com essa conversa de batismo? Não falei nada disso. Trocando de assunto? Não, é porque o assunto estava na mesa, na conversa. Ou não faz sentido a pergunta dele. Começa com: Jesus Cristo morreu pelas nossas iniquidades, aí 53, e vai dar no batismo. Quem me impede de ser batizado? Qual é a condição, é a pergunta dele. Para alguém descer as águas do batismo, qual é a condição? O que é necessário? É lícito. Você pode. É lícito para você, para qualquer um, ser, desde que creia de todo o coração. Conversão. Conversão, primeiro encontro com Jesus Cristo. Enfim, requer a conversão. A obediência ao batismo, no nosso entendimento da palavra de Deus, requer a conversão primeiro, para que o batismo, então, seja realmente no modelo das Escrituras. Veja no texto aqui, é primeiro necessário que a experiência, arrependam-se. Não qualquer arrependimento, é um arrependimento que envolve Jesus Cristo. Não arrependimento genérico, é aquele que passa por Cristo, morreu a minha morte, e sem Ele não há possibilidade de arrependimento nem de transformação. É um arrependimento que tem uma definição muito clara: arrepender-se em Cristo. Quando ele se arrepende, arrepende-se para Cristo. Pedro prega a Cristo para eles. Não há arrependimento genérico, religioso, gospel por aí. Não é um arrependimento que envolve o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então, não serve para nada, nem é possível o meu arrependimento verdadeiro, cristão. E mais, veja a individualidade. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês quem? Cada um de vocês que se arrependam. E veja a condição aqui. Os que aceitaram a mensagem, e somente os que aceitaram a mensagem foram batizados. E aí os 3.000 entram para a igreja. E a identificação: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles quem? Quem era identificado aqui na vivência, na comunhão da igreja? Aqueles que foram batizados porque se converteram, se arrependeram. Enfim, para nós o batismo tem uma composição, podemos assim descrever, elaborar para um entendimento melhor. Primeiro, o batismo tem uma essência. Essência, é preciso crer. E crer para o arrependimento, receber a mensagem: Cristo morreu a minha morte, creio nisto, confesso e entrego minha vida a Deus. A vida antiga morre em Cristo, nasce no Cristo ressurreto para uma nova vida. Evangelho, vida eterna com Deus. Então, primeiro é preciso ver, para ver um batismo é preciso a essência do crer, a essência do crer. Todos nós sabemos, por exemplo, o que é uma garrafa tradicional típica de Coca-Cola. Agora tem as latinhas, etc., mas sabemos aquela garrafinha de Coca-Cola. Tem um formato que nenhum outro refrigerante tem. E a gente olha aquilo lá numa prateleira e dizemos o quê? De longe, garrafa de Coca-Cola. Todo mundo reconhece. Por que dizemos garrafa de Coca-Cola? Porque ali dentro tem Coca-Cola, refrigerante. É a essência. Mas o batismo tem a forma também. Qual é a forma do batismo? Entendemos que é a imersão, o descer as águas. Quando lemos o texto aqui do eunuco, sendo batizado por Filipe, diz: desceram as águas. Eis aqui a água. Param a carruagem, entram na água. Quando o batismo de Jesus Cristo é narrado, diz também que ele desceu as águas, ele saiu das águas do Rio Jordão. Então temos a forma. Agora a forma depende da essência. Eu posso pegar uma garrafa de Coca-Cola e ali eu tenho a forma. Qual é a forma?
a garrafa. E você olha e diz, é a garrafa da Coca-Cola. E eu tiro o refrigerante. E eu ponho um café dentro. E dou para você e diz, eis aqui, uma Coca-Cola, quer beber? E você vai achar que é, mas não é. Por quê? Tem a forma, mas não tem a essência. O batismo precisa ter a forma e a essência. Qual é a essência? A minha fé. Arrependam-se e cada um seja batizado. Os que receberam a mensagem foram batizados. A ordem sempre é esta. Agora, já falamos na tradição cristã a questão da imersão e aspersão. O batismo por aspersão, a água apenas derramada sobre a cabeça, e o batismo por imersão, como nós cremos, que é realmente colocar debaixo d'água. Quando nós nos reportamos à história da igreja, sim, nós encontramos, muitos séculos atrás, a prática da aspersão, sim. Mas, por exemplo, no texto antigo como didaquê, a didaquê quer dizer ensino, a palavra didaquê do grego. Esse documento conhecido como didaquê dos apóstolos, ensino dos apóstolos. Vem do tempo de 60 e 90 depois de Cristo. É dos dias dos apóstolos. Não se sabe exatamente a origem, mas se sabe que esse documento circulava nas igrejas. É um documento de orientações para a igreja naqueles dias, de como realizar suas liturgias, seus cultos e as ordenanças. E no ponto 7 diz, quanto ao batismo, faça assim. Depois de dita todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí está já a ideia do batismo aqui no grego, então, do colocar debaixo d'água. Se você for à cidade de Ravenna, na Itália, é um dos pontos turísticos que você vai ouvir falar e possivelmente vai visitar, é o Batistério Neoniano. É um prédio, é parte de uma igreja. Isso se fazia muitas vezes, o batistério do lado da igreja, então um belo prédio só para o batistério. E é lá do 5º século, depois de Cristo. Ravenna é considerada a última capital do Império Romano Ocidental, principalmente. Enfim, um prédio todo, e você entra lá, tem um batistério, que você pode dar, para atravessar ele, umas 4 braçadas. E mais ou menos 1,5 metros de profundidade. Se você for a Roma, lá tem a igreja de São João Latrão. Aí do lado também tem um prédio que é o batistério. Aliás, esse de Ravenna é um mosaico espetacular. É uma arte muito conhecida, discutida, tremenda, com cenas dos apóstolos, da cúpula, tudo em mosaicos pequeninos, e a cena de batismo também. Se você for a São João, a igreja de São João Latrão, lá em Roma, uma grande igreja, que aliás é a sede do bispado, e o bispo, sempre, o bispo desta igreja, então, sede de bispado, São João de Latrão, o bispo ali é sempre o Papa. O Papa tem que ter uma diocese. Então, quando ele é eleito Papa, ele passa a ser o bispo dali. Mas há um prédio de batistério lá, a mesma coisa. Se você adentrar lá, esse aqui também, lá do 5º século, depois de Cristo, você vai encontrar um batistério que esse estilo parecido com uma banheira que nós temos usado recentemente, é pequenino, perto daquele batistério. Lá na Catedral de Milão, bela Catedral de Milão, se você visitar lá, pergunta onde é que é o batistério que foi descoberto no subsolo. O batistério onde Agostinho, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, foi batizado no 4º século. E você vai ver um grande batistério. E a história de Agostinho fala dele ser submergido, colocado debaixo d'água 3 vezes. E às vezes em 3 vezes por causa da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Istambul, se você visitar Hagia Sofia, ou Santa Sofia, que foi a grande catedral no tempo do Império Bizantino, depois os muçulmanos chegaram, dominaram Istambul e transformaram aquela igreja numa mesquita. Muita coisa cristã está presente lá ainda, mas também adicionaram coisas islâmicas.
Depois deixou de ser mesquita, mas eu creio que 1980 e alguma coisa, não me lembro exatamente, mas recentemente, poucos anos, voltou a ser mesquita novamente. Tinha se transformado mais num museu, mas voltou a ser mesquita. Mas enfim, lá adjacente você vai ser levado. Se você andar, você vai ver um batistério. Também um batistério que precisa ter umas 3 braçadas para se atravessar. É grande, é grande. A igreja ortodoxa grega, que se separou da Igreja Católica Romana em 1054, então se fala que o protestantismo, a reforma, separou da Igreja Católica, que então não é a verdadeira igreja. Mas, irmãos, muito antes já, grupos perceberam que a imposição papal, etc., não dava, não acomodava nas Escrituras. A Igreja Ortodoxa grega, que está em diversas partes do mundo, é chamada grega, mas está em diversos lugares, e a Igreja russa, a igreja lá, que então é a mais tradicional na Rússia, também vem desse movimento. Mas, enfim, a igreja ortodoxa grega, até porque a língua grega realmente é a base deles, de onde eles vêm, do Império Bizantino, eles batizam infantes, mas batizam como? Por imersão. Porque a palavra batismo, realmente no seu primeiro sentido, nos diz qualquer léxico da língua grega antiga, é imersão. Há outros sentidos figurados, derivativos, mas o primeiro é colocar debaixo d'água. É interessante ver o que Calvino diz, o grande referencial para o movimento reformado. Calvino, que viveu então ali e escreveu no século XVI, entre muito que ele falou e escreveu, um homem de grande capacidade, um grande pensador e teólogo. Ele escreveu uma obra chamada As Institutas da Religião, ou melhor, As Instruções para a Religião. É um tipo de uma teologia sistemática, 4 volumes, sobre a fé e as práticas que a igreja deve ter. Quando ele chega ali no seu... São 4 livros, no último livro, no capítulo 15, que é sobre o batismo, ele diz muito, mas algo interessante que ele diz ali. Ele diz assim: de resto, pouco importa se o batizado é submerso inteiro, se 3 vezes, ou somente uma, ou se apenas é derramado água sobre ele. Isso deve ser deixado a critério de cada igreja, em cada país. Ainda que a palavra mesmo, a palavra realmente, batizar, significa submergir, e consta, diz Calvino, e consta que a igreja primitiva observou esse rito de submergir. Então aí está a forma, submersão. Por quê? Por que submergir alguém na água? É uma dramatização, um testemunho dramatizado maravilhoso. Descendo as águas, Cristo morreu por mim, eu morri com Ele. Metanoia, saindo das águas, nasci pelo poder do Espírito Santo no Cristo ressurreto, para uma nova vida. Dei a meia volta, arrependimento. Por isso, para nós, a imersão na forma, e por isso, arrepender-se primeiro no conteúdo, na essência. Mas, dito tudo isso, a obediência do batizar, é a confissão da transformação. É o modo que Jesus deixou oficial, para não que ficasse algo sempre dúbio, para que de uma forma oficial e pública eu confessasse: fui transformado pelo Evangelho, pela pessoa, vida e obra do meu Senhor Jesus Cristo. E o batismo é isso. O Espírito Santo agiu na minha vida. Deus me chamou, foi tirado dos meus caminhos e levado ao arrependimento. E em contrição clamei pelo perdão em Jesus Cristo. Morri para aquela vida que vivia segundo a cultura, vivia segundo o pensamento dos meus amigos, vivia segundo os meus próprios pensamentos, talvez colocando um Deus do lado e um Cristo do lado, meio muleta para quebrar o galho segundo as minhas vontades, que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, o Cristo verdadeiro. Eu morro para essa proposta de vida, reconheço que eu era alguém rebelde diante de Deus nos meus próprios caminhos, e caindo em mim, como aqueles lá em Atos 2, irmãos, o que faremos? Aflitos. Olhei para a cruz, encontrei o perdão que eu não merecia, na graça de Deus,
E o batismo, agora, meu batismo, vai afirmar publicamente, para não ficar dúvida nenhuma, para a igreja nem para o mundo, que eu, em verdade, de agora para adiante, até na eternidade, pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo, é esse testemunho. Outro dia eu vi um batismo numa igreja, tantas igrejas aí, a gente tem tanta coisa acontecendo, e eu vi um batismo muito tocante, muito interessante, porque iam batizar. E todo mundo muito contrito, a igreja toda, a congregação participando, os pastores. Havia ali uma contrição, assim, uma atitude de contrição muito grande, e todos levantando a mão. Ótimo, mas eu fiquei preocupado. Será que não está ali a ideia de algo místico está acontecendo naquela hora, quando se desce aquelas águas? É ali que vai acontecer. Não pense assim. Meu irmão, o batismo é algo que celebra aquilo que já aconteceu. O batismo é um momento nem tanto de contrição. É uma hora, se é com uma contrição é antes. O batismo é uma celebração. Aqui está mais um que estava perdido e foi achado na parábola do filho pródigo, nas palavras de Jesus. O irmão mais velho não gostou que o irmão mais novo, o pródigo, voltou para casa e o pai deu uma festa para ele. Quem é o pai? Deus. E o pai vai buscar o irmão mais velho, vem para a festa. Seu irmão voltou, de jeito nenhum, não vou. Havia música, havia festa. Por que essa música, meu pai? Porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Por isso. O batismo é um momento de grande celebração. Certamente faremos com reverência. Não é qualquer coisinha. É uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Faremos em temor de Deus. Mas faremos uma grande celebração. Que momento maravilhoso quando há o batismo. Que momento festivo e alegre. Alguém foi resgatado pelo poder do Senhor. Nos anos 50 aconteceu algo terrível aqui no país, no Equador, na América do Sul. Um grupo de missionários que se dedicaram a alcançar os índios com o evangelho, índios que estavam isolados, chamados índios, povos nativos, estavam isolados aí da cultura do chamado homem branco, etc., queriam alcançá-los com o evangelho. E eles começaram lá na década de 50, a estabelecer um posto, eu creio que 2, 3 famílias de missionários, à distância, e construíram uma casa, e aí começaram a tentar fazer contatos com essa tribo que estava, então, a alguns quilômetros de distância. E isso precisa ser feito devagar, porque eles não sabem a cultura daqueles índios e a reação deles. E os missionários tinham um pequeno aviãozinho, um teco-teco. E então foi feito o processo de aproximação. Primeiro alguns presentinhos eram jogados, eram deixados, etc, etc. Chegou a hora que eles entenderam, creio que dá para nós tentarmos um contato com eles face a face, presencial. E eles partiram, 3, 4 missionários, nesse aviãozinho, desceram numa pequena prainha ali, longa, na beira de um rio, e para ter contato. Mas algo aconteceu na tribo naquele dia, e eles estavam empolvorosos entre eles mesmos, e no pensamento deles, ao ver esses missionários, eles entenderam que esse missionário também era parte da encrenca, e mataram todos. Todos eles foram achados mortos, com flechadas, lanças. Ficaram as viúvas e os filhos pequenos. Mas, passado ali um tempo de recuperação e do luto, não sei quanto tempo se passou, essas mulheres, pelo menos uma delas, se decidiu a voltar e se dedicar a essa tribo. E finalmente o evangelho penetrou aquela tribo. E o filho dela, que era pequeno, agora já era um adolescente, que era pequeno quando o pai foi morto, agora é adolescente. E diz a história que chegou a hora quando o chefe da tribo se converteu e foi levado ao batismo no rio ali perto. Naquele mesmo rio, me parece. E o filho da missionária, filho então do missionário que foi martirizado, também havia se convertido, na sua adolescência. E no mesmo dia, os dois desceram as águas para serem batizados. E os dois se tornaram
Irmãos, em Cristo Jesus. É o poder do arrependimento, é o poder do Evangelho. É que o batismo testemunha. Que momento? Cristo chama, Cristo transforma, Cristo perdoa. Nunca mais serei o mesmo. É verdade que aqueles que se batizam, obedecendo a forma, sem ter a essência. Bem, isto não pertence a nós. Procuramos verificar se a essência, nosso conhecimento é limitado, só Deus conhece o coração. Mas há aqueles que têm a essência e vão à forma. E maravilhosa transformação. Abençoado dia. O Senhor Jesus Cristo transforma. E o batismo fala disto. Publicamente. O que aconteceu no meu coração, na minha intimidade. O mundo não viu, talvez. Nem vai entender bem o que está acontecendo. No batismo eu digo, foi isto. Me arrependi. Cristo me transformou. E quero publicar isso para todo sempre. Vamos orar.